a mensagem de hoje, que é a continuação da nossa série de pregações do livro de Gênesis. E hoje, Gênesis capítulo 2, finalmente saímos do Gênesis 1, finalmente. A partir do verso 4, Gênesis capítulo 2, a partir do verso 4. E diz assim: E estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava. Porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Só até aqui. Oremos. Senhor, amado Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós te pedimos neste momento, Pai, nesta noite, que o teu Espírito abra os nossos olhos, nos dê um entendimento, Senhor. E que o teu Espírito, Pai, eu te peço que o teu Espírito me conduza, Senhor, me guie, me use conforme a tua vontade, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que nós venhamos, Senhor, Pai, entender aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações essa noite. A oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu lia essa passagem, eu fiquei meditando em relação a todos esses acontecimentos. Se observarmos desde o início até o presente momento, como nós já vimos, Deus forma, Deus cria o tempo, cria o espaço, cria a matéria. Ele criou um ambiente perfeito de habitação para o homem. E após os 5 dias de criação, no 6º dia, ele cria o homem. Eu fiquei meditando nisso com relação ao propósito do homem. Nós já falamos no capítulo anterior, o propósito da natureza e o propósito da criação do homem. Mas eu fiquei meditando um pouco a mais sobre o propósito existencial do ser humano. O propósito e o que o homem é, o que a criatura humana seria. Então, imagine que vocês pegam um pouco de barro e criam um boneco. E sopra no nariz desse boneco, então ele passa a ter vida. E quando ele se dá conta de que agora ele possui consciência, quando ele se dá conta da sua própria existência, ele olha para você e lhe pergunta por qual motivo ele está pelado, quais são as roupas que você preparou para ele, o que ele irá comer amanhã, qual será a faculdade que ele vai cursar no dia seguinte, qual será a profissão e o salário que ele irá ter. Ele olha para você e lhe pergunta sobre coisas fúteis, sobre coisas materiais, coisas carnais. E em meio àquela série de questionamentos que ele faz diretamente a você, preocupado sobre o seu futuro, sobre o que ele virá ser, e o que ele virá possuir, e o que ele virá fazer, você percebe que ele esquece das principais perguntas que ele deveria fazer. 2 simples perguntas: o que eu sou e qual é o propósito da minha existência? 2 perguntas simples, mas que dão um sentido ao ser, que fazem com que esse boneco tenha não somente vida e consciência, mas que tenha um propósito e saiba da sua própria identidade. São 2 perguntas que demonstram interesse a respeito do que ele era e do que ele viria a ser. Ele nem sequer pergunta quem o criou.
ou por qual motivo ele foi criado. Então, olhando desse ângulo, do ângulo do Criador, você percebe o quão negligente é esse boneco, olhando e visando somente as coisas carnais, aquilo que ele irá ter aqui na terra, e esquecendo das coisas mais importantes da vida, o motivo e o propósito da existência, e quem ele é em essência. Acho que já ficou nítido que esse boneco somos nós, somos eu e você, que muitas vezes esquecemos de perguntar ao Senhor quem nós somos nele e qual é o propósito que ele tem para as nossas vidas. Somos nós que muitas vezes vivemos na preocupação em relação ao que iremos comer à noite, a qual o alimento que ele irá preparar para nós no dia seguinte. Preocupados sobre qual é a empresa que nós iremos trabalhar, qual será o nosso salário, qual o curso técnico, qual faculdade irei fazer para conseguir um cargo melhor, quais serão os bens materiais que eu irei possuir no futuro, se terei carro, se serei rico. É nítido que nós somos esse boneco, visando somente as coisas. Franz Kafka, ele faz uma citação em sua obra chamada A Metamorfose, onde ele diz: ao perceber que se transformou em um inseto, a primeira preocupação de Gregor Samsa foi não se atrasar para o trabalho. É uma crítica ao comportamento humano de não se importar com o que ele se tornou, e sim com a profissão. É uma crítica a pessoas que acham que são as suas profissões e não percebem que perderam a si mesma sendo aquilo. Pessoas que não sabem a diferença entre fazer, possuir e ser. Nessa obra, esse homem, ele aparece como um ser diferente, metamorfado, transformado em um inseto. E mesmo diante daquilo que ele havia se tornado, a sua visão, a sua percepção estava diante do seu atraso em relação ao seu trabalho. Uma preocupação, talvez, em perder o cargo, perder o salário garantido que ele possuía. E enquanto eu observava essa citação dele, essa frase, eu comecei a me perguntar às vezes que eu havia me tornado ignorante, às vezes que eu havia mudado a mim mesmo para me encaixar no meu ambiente de trabalho, às vezes que eu havia mudado o meu próprio ser, mudado aquilo que Deus havia formado para me encaixar em um ambiente que não me pertencia muitas vezes. Ou até às vezes que dentro da igreja, fazendo a obra do Senhor, eu me perdi na obra, achando que a obra era quem eu realmente sou, era quem eu realmente era. Como ministro da palavra, como pregador, eu às vezes tinha o meu foco voltado somente nisso, em pregar. E acabo negligenciando o momento de comunhão com Deus. Acabo negligenciando e me perdendo. Acabo focando naquilo que eu devo fazer e me perdendo naquilo que eu sou. Esquecendo aquilo que eu venho deixando para trás. Esquecendo aquilo que eu venho perdendo de mim mesmo. Na verdade, essa crítica, esse comportamento referente a pessoas que não percebem que perderam a si mesmas, na verdade, são pessoas que não conseguem perceber que perderam a si mesmas, porque, primeiramente, nunca souberam quem elas realmente eram. São pessoas que não sabem a própria identidade que têm. Meus irmãos, é comum nós chegarmos a uma criança e perguntarmos para ela o que ela quer ser quando crescer. E é mais comum ainda ouvirmos respostas do tipo: eu quero ser um bombeiro, eu quero ser médico, policial, advogado, eu quero viajar pelo mundo, eu quero ser rico, eu quero ter um carro super rápido. É comum ouvirmos respostas assim de criança. E são respostas aceitáveis para
a idade. Mas o que mais surpreende é que quando nós fazemos essas mesmas perguntas para jovens, para adolescentes e até para adultos, o que você quer ser no futuro, ou o que você espera se tornar, apesar da idade e da maturidade que deveria ter, que supostamente conseguiram com os anos, as respostas serão as mesmas. Eu quero ser um profissional de qualidade, bem-sucedido na minha carreira. Quero ser muito feliz com a vida que eu irei ter. São respostas voltadas não ao ser, mas voltadas ao fazer, voltadas ao possuir. Apesar da idade, ainda não entenderam a diferença entre ser, possuir e estar. Não entenderam que o ser vai muito além do que aquilo que você faz, vai muito além da sua carreira, vai muito além daquilo que você possui. E vai muito além daquilo que você está fazendo no momento que você está vivendo. Não é porque você trabalha vendendo fotos e o seu ser, a sua essência, você está atuando como. Mas nós temos a tendência de confundirmos o estado de atuação com o estado do nosso ser. Não sabemos a diferença entre estar fazendo algo, possuir algo e ser algo. E aí que mora o perigo. Pois quando não sabemos o que nós somos, nós seremos menos aquilo que nós somos. Quando você não sabe o que você é, você será qualquer coisa. Tem uma frase muito famosa, dita pelo gato em Alice no País das Maravilhas, onde ele diz: se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa frase, ela nos traz uma verdade e nos traz uma consciência de um peso, a nível de um peso incalculável. Pois se não sabemos o propósito da nossa existência, nós viveremos de qualquer forma, achando que estamos fazendo aquilo que nos convém fazer. Quando não sabemos quem somos, aceitaremos que somos aquilo que o mundo diz que nós somos. E quando não sabemos o nosso propósito, aceitaremos que o nosso propósito é qualquer propósito, dito por alguém, oferecido por alguém, apresentado por alguém. O mundo tem muito a dizer sobre quem você é e qual é o seu propósito. No niilismo, eles defendem que você não tem um propósito específico. E no humanismo autônomo, eles defendem e pregam que você define e constrói o seu próprio propósito. Porém, a Bíblia, ela nos mostra que nós temos um propósito. A Bíblia mostra a identidade que nós temos, a identidade e o propósito do nosso ser. O nosso propósito, o propósito da existência humana, como nós vimos na pregação anterior, é glorificar a Deus, diferente do propósito da natureza, da criação, que é mostrar a grandeza de Deus. O nosso propósito é glorificar a Deus. Vejamos Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, verso 36. Onde nos diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, nós existimos por Deus, através de Deus e para Deus. Ele também. E isso, meus irmãos, nos mostra que
nos prova que o centro do nosso ser, da nossa existência, não é o nosso ego, não é os nossos objetivos, não é a nossa profissão, não é a riqueza que nós possuímos. O centro do nosso ser, o centro de tudo, é Deus. Já o propósito do nosso ser é sermos a imagem manifestada do caráter divino. Por isso, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, começa dizendo que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus cria o homem, já no início, dizendo qual seria o propósito do ser do homem. O homem seria feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Então, o propósito do homem é ser a imagem e semelhança de Deus. Romanos capítulo 8, verso 29, vai dizer: porque o que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aquele que Dantes o conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Cristo, ele é apresentado como o varão perfeito. Aquele que Paulo vai dizer que prossegue, continuando a sua jornada, com o objetivo de alcançar a estatura de varão perfeito. Ou seja, a estatura mostrada por Cristo. Cristo é o varão perfeito. Ele é o novo Adão. Colossenses 1, verso 15, vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o nosso alvo. O exemplo perfeito do ser perfeito. A nossa meta, o caminho que nós estamos trilhando, tem como objetivo não a autonomia, mas a comunhão. Esse é o nosso propósito. Sermos aquilo que Cristo foi. Sermos cristãos. Exalar a essência do ser divino que havia em Cristo, que Ele nos mostrou aqui na terra. A santidade, a pureza, o amor, a caridade. Ter todos ter todo o fruto descrito pelo apóstolo Paulo em Gálatas, sobre os frutos de alguém que morreu para si mesmo, que agora renasceu em Cristo Jesus, e agora tem um novo caráter. Caráter esse que nos é apresentado como o fruto do Espírito. Um caráter que frutifica através das ações do Espírito Santo em nossas vidas. Então essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. Pois, no início, fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Porém, com a queda, nós sabemos que a imagem que havia em nós foi corrompida. Então agora nós somos a imagem e semelhança corrompida. E temos como propósito, como objetivo, nos tornarmos, recuperar, restaurar essa imagem e semelhança que foi perdida em Adão, mas que agora nos é apresentada em Cristo Jesus. Então por isso ele vai dizer que nós devemos nascer no Espírito. Todo aquele que o recebeu deu-lhes o direito de ser feitos filhos. Agora que nós, que recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos como objetivo nos tornarmos cristãos. Varão perfeito. Algo difícil para alcançarmos aqui. Então, como um resumo geral, nós vimos que o niilismo, ele nos diz que você não possui um propósito essencial. O humanismo autônomo vai dizer que você cria o seu próprio propósito, a sua própria essência. E essa é uma verdade pregada lá fora. E o homem cria o seu próprio futuro. O homem cria aquilo que ele quer e deseja.
O homem dá sentido à sua própria existência através das suas ações, através da sua profissão, através do seu conhecimento, através do seu comportamento, através do seu ambiente ao qual ele pertence. Ele vai dizer que você tem a autonomia para construir a razão do seu ser e da sua existência. Já a Bíblia, ela nos diz que nós temos um propósito específico dado por Deus, que é refletir a sua imagem, refletir a imagem de Deus, viver com Ele em comunhão, tornarmos semelhantes a Cristo e manifestar verdade, amor e santidade, participando da glória de Deus, da glória divina. Esse é o nosso propósito dado por Deus de antemão, que o mundo tenta confundir e tenta distorcer de todas as formas. Ao dizer que você nasce sem um propósito específico, sem uma missão, sem um objetivo. Ao dizer que você nasce sem o seu ser definido e conforme você cresce, conforme as suas experiências de vida, conforme o seu conhecimento, o seu ser vai tomando forma. Então ele vai dizer que no início você nasce como uma folha branca, que ainda não sabe o que ainda não é alguma coisa, não tem um objetivo. E através de todas as suas experiências você vai construindo não somente o seu futuro, construindo não somente o seu propósito de vida, mas também construindo a sua própria existência, construindo assim algo diferente do que nos é apresentado pela Bíblia. Então, já finalizando, caso ainda reste alguma dúvida a respeito do que você é em Cristo, a respeito do ser e do propósito de vida, vejamos o que o apóstolo João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao 3, onde ele vai dizer: Vede, quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Ou seja, o mundo diz que nós não temos uma identidade. Por quê? Porque o mundo não conhece a Deus. E a nossa identidade é filhos de Deus. Então, como ele pode dizer que nós somos filhos de Deus se ele não conhece a Deus? Então, aqui, nós percebemos o perigo de não saber quem nós somos. Porque se não sabemos o que somos, seremos o que o mundo diz que nós somos. E o mundo vai dizer que nós somos tudo, menos aquilo que Deus nos formou. Por quê? Porque em Deus nós somos filhos e o mundo não conhece a Deus. Então não conhece a nossa identidade como filhos de Deus. Então, se não soubermos a nossa identidade, viveremos cada vez mais distante dela, confundidos e iludidos pela pregação do mundo a respeito da falsa identidade que nós temos. Verso 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. Ou seja, agora nós somos filhos, mas ainda não é manifestado a nós aquilo que nós seremos. Mas nós já sabemos o que nós seremos. Ou seja, somos filhos, mas não somos o que seremos ainda. Mas já nos foi revelado aquilo que nós seremos. Seremos semelhante a Ele. E o veremos sem qualquer sombra, sem qualquer variação. Face a face é a promessa que nós temos. E qualquer que nele tem essa esperança, purificar-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, João nos mostra quem nós somos, ele nos mostra a nossa identidade como filho. Nos diz o que nós seremos,
nós seremos semelhante a Ele, porque ainda, mesmo sendo filhos, ainda não somos semelhante a Ele, mas seremos, pois estamos nesse processo de construção. Como Paulo vai dizer, que está na caminhada, na corrida, em direção à estatura de varão perfeito, algo que ele não pode, algo que nós não podemos alcançar aqui na terra, com essa natureza e nesse corpo carnal, mas algo que nós alcançaremos e que nós seremos na glória, no dia do Senhor, onde nós teremos um corpo restaurado e nós teremos uma identidade restaurada. Seremos semelhante a Ele, sem qualquer corrupção, porque como nós vimos na pregação anterior, por mais que nós sejamos cristãos, dissermos que somos a imagem de Cristo, nós somos uma imagem corrompida, porque não conseguimos ser a imagem e semelhança perfeita. As nossas ações, por mais boas que sejam, elas refletem a centralidade do nosso ser. Pois quando estendemos a mão para ajudar, ainda é com o intuito de mostrar ao próximo que nós o ajudamos para que ele fique em dívida conosco, ou para mostrar para nós mesmos que nós somos bons, que nós somos diferentes do mundo. Então, ainda assim, ainda aí há uma distorção do caráter divino, do caráter de Cristo. Amar sem buscar algo em troca. Amar sem que haja um retorno. Amar incondicionalmente. Ainda não conseguimos fazer isso. Amar ao outro sem visar um propósito específico em amar. É fácil amar aos nossos irmãos, à nossa família. Por quê? Porque é a condição que nós aplicamos. É a minha família que está comigo dia após dia. Agora, amar ao outro, a quem eu não conheço, qual é a condição que ele deve cumprir? Qual é a condição que ele cumpre para que eu o ame? Nós ainda não chegamos nesse estado de amar incondicionalmente. E é o estado que Cristo nos apresenta ao morrer por nós. Ele apresenta um estado de amor incondicional a todos, até aqueles que o estão ferindo. Então João mostra quem nós somos, mostra o que nós seremos e ainda nos dá a orientação de que nós, que temos essa certeza, que temos essa esperança de sermos, de que somos filhos e de que seremos semelhante a Ele, devemos nos purificar a nós mesmos e seguir esse caminho, esse rumo de purificação, para que sejamos semelhantes a Ele, sejamos semelhantes a Cristo, puro, santo. Devemos trabalhar no nosso ser para que nós sejamos, venhamos a ser novamente a imagem que nos foi tirada. Restaurar a imagem e semelhança de Deus que nós perdemos. Esse é o nosso propósito. Esse é o propósito existencial do nosso ser. E quem nós somos, o nosso ser, em essência, é filho de um Deus vivo, poderoso, que criou todas as coisas e que tem conhecimento de todas as coisas. Portanto, meus irmãos, não aceitem que o mundo dite quem vocês são, ou como vocês devem viver, ou qual é o propósito que você deve ser. Mas busque constantemente conhecer a Cristo, pois conhecendo a Cristo, conhecendo as suas verdades, você conhecerá a você mesmo, a sua identidade atual, e conhecerá também o propósito de Jesus. Amém? Vamos fazer oração para encerrar esse momento. Senhor, amado Deus eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. A Ti nós damos glória, nós damos honra. Senhor, a Ti nós glorificamos, porque tudo foi criado por Ti e para Ti. A nossa existência foi uma existência que veio do profundo, mais íntimo desejo do teu coração.
Foi uma existência que não veio a acontecer por um acaso, por uma evolução de espécies, mas que foi o propósito do teu coração. Foi uma existência totalmente proposital. Nós te agradecemos porque o Senhor nos criou à sua imagem. O Senhor nos criou nos dando um propósito e nos dando uma identidade existencial, uma identidade de ser. Tu não nos criou brancos, aquém de nós mesmos, para decidirmos o que nós queremos ser, ou o que nós seremos, ou qual o propósito da nossa vida. Mas o Senhor nos criou à sua imagem e semelhança. O Senhor nos criou para sermos filhos, para glorificar o teu nome. Nós te agradecemos porque, ao te conhecer, é possível conhecer a nós mesmos. Ao te conhecer, é possível saber o que nos espera e o que o Senhor espera de nós. Ao te conhecer, o Senhor ministra aos nossos corações quem nós somos em Ti, quem nós seremos e o que nós devemos fazer aqui na terra. Nós te louvamos, porque a Tua palavra ela é completa. Ela não precisa de filosofias humanas. Ela não precisa de verdades do conhecimento que o homem possa conseguir. Ela é completa e nos diz tudo o que nós precisamos saber. Nós te louvamos porque o Teu Espírito nos dá o entendimento de tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Desde já nós te agradecemos e te pedimos, Pai, que o Senhor nos faça aplicar essas verdades. Que o Senhor nos faça constantemente termos ciência, termos o conhecimento da nossa identidade em Ti e ciência do nosso propósito aqui na terra. Não nos faça, Pai, não nos permita desviar desse entendimento. Não nos permita olhar para o que o mundo diz que nós somos, aceitar aquilo que ele nos oferece. Pois diante da Tua palavra, que é a verdade, nós temos a certeza de que a nossa existência, de que o nosso propósito tem um sentido maior do que todo o sentido que o mundo possa dar. Nós te louvamos desde já. Te pedimos que o Senhor nos conduza para casa debaixo de Suas asas e de Sua proteção. Te pedindo que o Teu Espírito nos traga uma paz a todo instante, para que não venhamos andar ansiosos sobre qualquer que seja a preocupação ou qualquer que seja a circunstância que nos acontece. Mas que o Teu Espírito nos dê a paz que excede todo o entendimento, pois mesmo diante das mais diversas e mais adversas situações, nós teremos a certeza de que é o Senhor que nos cuida, de que é o Senhor que nos guarda, de que é o Senhor que nos predestina para filhos. Essa é a oração que nós fazemos aqui. Em nome do Seu Filho amado Jesus.